Olá, pessoal, tudo bem? Estaremos dando início ao nosso assunto do quarto bimestre, que vai ser todo baseado no continente africano, ok? Bom, hoje tirei para falar sobre os aspectos físicos, mas antes queria só falar com vocês que eu vou começar a recontar a partir de 01, ok? Então, reiniciamos, não vai ser aula 7 ou 8, vai ser aula 01, ok? Bom, sendo isso, apresentando já o assunto a vocês, baseado no continente africano, hoje, aspectos físicos. Bom, antes de mais nada, né, sempre peço para que vocês deem uma olhadinha no mapa que vocês têm no livro, que ajuda a gente a entender um pouco o posicionamento geográfico da África. A gente percebe lá em cima, né, aqui já começa a Europa. A gente tem o Oceano Atlântico a oeste, né, isso vai influenciar em muitas coisas, isso influenciou na ida às Índias, né, que foi contornando aí essa borda oeste da África. Por exemplo, aqui embaixo, onde tem Cabo da Boa Esperança, era o Cabo da Tormenta, porque não se sabia se era um lugar perigoso, se não era. Então, o que eu ouvia falar, né, com as grandes navegações portuguesas é que iam, mas não voltavam, e não sabiam o motivo. Então, depois que descobriram, mudaram o nome e passou a ser, até hoje, né, Cabo da Boa Esperança, porque aí Portugal conseguiu contornar toda essa borda oeste, né? Claro, colonizando, criando aí territórios colonizados, né, por eles. E a África, infelizmente, né, sofre muito disso. Ela foi repartida durante grandes potências europeias durante muito tempo, inclusive isso foi motivo de guerra, mas hoje a gente só vai falar aí sobre os aspectos físicos e batendo o olho aí, deserto do Sudão, acima o deserto do Saara, né, o maior deserto do mundo, embaixo o deserto de Kalahari. Então a gente percebe que o continente africano ele tem sim grandes extensões de terra árida, né, de vegetação, de clima árido, né, que vai trazer os desertos como um grande estado aí vegetativo da região. Do outro lado aqui, na parte leste, a gente tem o Oceano Índico, então vocês vão perceber que a África ela é composta, né, de muitas paisagens que vão ter o litoral, vai ter paisagens que vão ser provenientes por serem ilhas, como a própria ilha de Madagascar aqui embaixo, né? E vai ter outra coisa também, que acima tem o Mar Vermelho, né? Fazendo divisa já com a parte da Ásia, né? É, e aí eu já adianto para vocês que em algum momento a gente vai estudar o canal de Suez, porque se vocês olharem aqui, ele é um estreito, é um istmo. Istmo significa estreito. Então, para conectar aí, precisou fazer o canal de Suez, mas não é assunto da aula de hoje, só estou apresentando aí para vocês. E para vocês saberem como ler um mapa assim, basta observar aqui, né? Quanto mais escuro, indo para o vermelho, laranja, marrom, né, no caso, maior é o relevo, ok? Tanto que tem aqui Planalto da Etiópia, né, e tudo mais. E o cadeia do Atlas aqui em cima, no norte da África, e quanto mais azul, né, mais rebaixado é esse relevo. E aí a gente tem abaixo do nível do mar, né? No caso, a altura, nivelamento dos oceanos aí. Claro que vão ter lagos que estão aqui, por exemplo, os grandes lagos, né? No Planalto dos Grandes Lagos, você vai ver muitos lagos. Então, você vai encontrar uma grande diversidade climática e vegetativa, ok? Então, vamos lá. A África é o terceiro maior continente de todo o mundo e ela representa um quinto das terras emersas. O que é terra emersa, né? As terras que estão acima do nível do mar. Como eu mencionei, né, faz divisa com a Europa, faz divisa com a Ásia, tem esses oceanos Índico, né, Atlântico, que eu mencionei também. E vamos para uma parte que é mais referente ao aspecto geológico. Gente, a África é o continente mais antigo. Tudo começou na África.
Inclusive, eu falei até em sala de aula que o encaixe da África é o mesmo que o que o da América do Sul. É um encaixe, porque tudo começou no pré-cambriano, a primeira fase de formação da Terra. E aí a gente diz que a África ela veio de um escudo pré-cambriano erodido. O que é isso? O escudo é uma rocha que mostrou mais resistência ao tempo. Se ela se formou há bilhões de anos, claro que o que a gente vê dela é uma parte extremamente antiga. Só que essa parte antiga levou muito tempo sendo erodida. O que é erosão? É o desgaste. É o desgaste e o transporte para outro lugar. Então, a rocha, né, essas rochas muito antigas, as rochas primárias, né, pioneiras de todos os nossos continentes, elas foram erodidas e elas foram se localizando no que a gente chama de bacias sedimentares. Bacia, sedimento. Então, sedimento é essa rocha erodida, digamos assim. E foi justamente ela que formou o maior deserto do mundo, que é o Saara, e o que está mais abaixo, que é o Congo, né, como a gente viu no mapa. E, gente, não é só isso, a gente vai ter presença assim de planícies e planaltos, e uma coisa que acontece, isso mais ao sul do continente africano, é a presença do chamado Vale do Grande Rift, que também é conhecido como Rift Valley, né, em inglês. O que isso quer dizer? Que aí acontece a aí, nessa região, tem a presença de duas placas tectônicas que são muito antigas, de 35 milhões de anos atrás. É a africana, né? Aqui está em inglês, African Plate, e em cima Arabian Plate. Gente, o que isso significa? Que nessa região está acontecendo nesse exato momento, há milhões de anos, inclusive, um deslocamento, uma separação. Isso faz com que essa região, que pega da Síria, né, a parte asiática, e Moçambique, passa pelo meio de Moçambique, faz com que essa região, em algum momento, venha a se repartir, tá? Por quê? Porque conforme tem essa movimentação de magma, né, se separando, tem uma ruptura. Aí você encontra vários vales, várias fendas, lagos e, claro, montanhas, porque onde tem magmas sendo expelido, tem montanha também. Eu vou deixar no material de vocês, aí da aula referente a hoje, uma indicação de um vídeo mostrando como seria, como vai ser no futuro essa região, ok? Justamente por ser uma região que passa pela linha do Equador, que vai ter clima tropical e equatorial, sabendo a diferença de o equatorial tem calor muito, é o clima que mais tem calor e umidade. Só que o tropical, ele também é assim, só que ele não consegue, ele ainda consegue ter, em algumas partes do ano, uma diminuição das chuvas. Mas o regime do equatorial é o tempo todo. Só que só vai chover, claro, em lugares que tem uma vegetação, né? O lugar só é úmido se tem vegetação. No caso, onde está o deserto do Saara, ele só recebe sol, sol, sol o tempo todo, então você não vê uma grande biodiversidade, você vê mais na savana, né? Aí lembra aí do Rei Leão, que é exatamente o tipo de vegetação que você encontra na África, mas numa parte um pouco mais distante aí dos desertos, tá? Justamente pela África ser gigante, em sentido norte-sul, ela vai passar pela linha do Equador e ela vai passar pelos trópicos, né? Ou seja, aquelas linhas mais distantes do Equador, que aí o clima não é tão quente, aí você vai ter um clima mais subtropical, inclusive está escrito isso no livro de vocês, tudo que eu estou falando, vocês vão encontrar apresentado como climograma, um gráfico aí que vocês vão bater o olho, aí eu peço para vocês fazerem esse exercício em casa, bate o olho, tenta ver, putz, a barra demonstra o quê? Que é quantidade de chuva. Se um lugar não tem uma barra representando chuva, esse lugar é árido. É o caso do Egito, no Cairo, né? No Egito. Não tem quase chuva nenhuma e a linha que mostra a temperatura chega a quase 30 graus. Então, isso é um clima desértico. Então, gente, eu vou passar a bola aí para vocês fazerem esse exercício, ok?
Posso até tirar em algum momento para falar, né, demonstrar isso para vocês, sobre o que é um climograma, mas vale aí fazer esse exercício, tá? Bom, queria desde já falar que a origem do nome África é justamente fazendo referência a ser um continente ensolarado, um continente sem frio. Então, a gente considera que por mais, né, que você encontre aí clima mediterrâneo, né, em função da proximidade com o mar, com o próprio mar Mediterrâneo, o temperado em algumas regiões aí mais lá para os trópicos, né, principalmente aqui mais próximo ao sul possível, ambiente de altas montanhas, né, que em função de ser alto tem um clima de montanha, temperado, como eu mencionei, né, predominantemente você vai ter tropical, equatorial, semiárido e desértico. Os 4 climas que representam calor. A única diferença é que em alguns casos vai chover, em outros casos não. Em alguns casos a vegetação, como vocês podem ver nesse mapa aqui, do lado do clima, você vai ter savana, que é mais biodiversa, né? Você encontra plantas retorcidas com raízes profundas, aqueles animais de grande porte, elefante, leão, girafa, zebra, floresta equatorial extremamente biodiversa também, né? Mas você vai encontrar estepe, que é menos biodiversa, é vegetação rasteira, e caminhando aí para a vegetação desértica. E mais próximo aos mares, né? Que aí vai ter uma de menor expressão, que é a vegetação mediterrânea, né? Que é aí mais úmida também. Bom, é isso. Espero que vocês tenham entendido. E aí, tendo dúvidas, é só me falar. E vamos, que o bimestre vai ser todo baseado em África, tá? Espero que vocês tenham entendido. Um abraço.